Naquela manhã, o ar do Rio de Janeiro estava pesado e úmido depois de uma noite inteira de chuva. A cidade despertava lentamente sob um céu cinzento, e o barulho do trânsito já começava a ecoar como um monstro de metal e fumaça. Sob a imponente estrutura de um viaduto na região do centro, uma mulher idosa estava sentada, encostada na parede de concreto que já começava a ser tomada pelo limo verde e escuro. Suas roupas eram gastas, os cabelos desgrenhados e o rosto, marcado por rugas profundas, carregava o peso de uma exaustão que parecia vir da alma. As pessoas que passavam por ali mal a notavam. Alguns desviavam o olhar, outros apressavam o passo, fingindo não ver a figura encolhida que todos conheciam apenas como Dona Regina. Fazia quase 3 meses que aquele pedaço de concreto se tornara seu lar, desde que fora despejada de um pequeno cômodo alugado na Rocinha. Seu único filho havia partido para o interior em busca de trabalho e nunca mais dera notícias, e o marido já havia morrido há muitos anos, deixando-a com nada além de lembranças. Para sobreviver, ela vasculhava as sobras dos restaurantes ou catava garrafas de plástico das lixeiras. Mas naquela manhã, algo diferente estava para acontecer. Um grupo de policiais militares da Unidade de Ordem Pública realizava uma daquelas operações de limpeza social, removendo os moradores de rua que, segundo eles, manchavam a paisagem da cidade maravilhosa. Entre eles, um jovem policial, o Cabo Lucas, destacava-se pela sua postura arrogante. Seu rosto estava tenso, a mandíbula cerrada, e cada passo que dava parecia carregar uma raiva contida. "Ei, senhora! Vem cá!" gritou Lucas, apontando para Dona Regina com seu cacetete. Ela ergueu a cabeça lentamente, a voz rouca e fraca ao responder. "O que foi, meu filho?" "Eu só estou sentada aqui, não estou incomodando ninguém." A resposta de Lucas foi cortante. "Está incomodando a vista. A cidade não é lugar para gente como você." Ele se aproximou e, com um gesto brusco, puxou a ponta do xale desbotado que cobria os ombros frágeis de Dona Regina. "Não, meu filho. Essa é a única roupa que eu tenho", ela suplicou em um sussurro. Mas Lucas apenas sorriu com cinismo. Sem pensar 2 vezes, ele puxou o tecido com força, e o som do pano se rasgando ecoou brevemente sob o viaduto. Alguns pedestres que passavam pararam para olhar, e vários começaram a filmar a cena com seus celulares. Um vendedor de água de cocô que montava sua barraca ali perto chegou a gritar: "Ei, não precisa ser grosso assim, policial." Mas Lucas não se importou. Para ele, aquilo era uma demonstração de poder, de autoridade. "Já chega, some daqui. Limpa este lugar", ele ordenou, empurrando o corpo frágil da mulher, que quase caiu. Dona Regina se encolheu, tentando cobrir o corpo com os farrapos do xale. Mas por trás da expressão de submissão, havia algo mais. Seus olhos, antes cansados, agora continham um brilho agudo, frio e calculista. "Tudo bem, seu policial", disse ela em voz baixa, mas cada palavra era cuidadosamente medida. "Mas tome cuidado, viu? Nem tudo que parece sujo é desprezível." A frase fez Lucas hesitar por um instante, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto, mas ele rapidamente afastou o sentimento. Ele não fazia ideia de que aquelas palavras não eram um lamento, mas um aviso. Uma pequena multidão começou a se formar. O clima ficou tenso. Uma jovem mãe que passava com seu filho no colo parou e encarou Lucas com reprovação. "Você não tem coração, moço?" A velhinha só estava sentada ali. A voz de Lucas se elevou defensiva. "Isso é meu trabalho, senhora. É a minha função." Mas por dentro um desconforto começou a crescer. Ele sabia que muitas câmeras estavam apontadas para ele, mas seu ego era grande demais para recuar. Enquanto isso, Dona Regina se afastava lentamente de cabeça baixa. Seus passos, no entanto, não eram tão fracos quanto pareciam. Ao virar a esquina, quando teve certeza de que ninguém a observava, ela parou. De um bolso escondido em suas roupas, tirou um pequeno celular conectado a um ponto eletrônico discreto em seu ouvido. Uma voz firme e calma soou do outro lado da linha. "Alvo monitorado. As câmeras dos civis estão ativas. Prossiga conforme o plano. Estamos em posição."
Um sorriso sutil se formou nos lábios de Dona Regina. Entendido, comandante, ela respondeu. Operação Máscara de Concreto está em andamento. A moradora de rua que acabará de ser humilhada não era uma pessoa qualquer. Ela era a inspetora Regina Santos, uma das mais experientes agentes de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, disfarçada em uma operação especial para desmantelar uma rede de extorsão e abuso de autoridade dentro das forças de segurança. A arrogância do cabo Lucas, sem que ele soubesse, acabará de se tornar a prova viva da podridão do sistema que ela estava investigando. Enquanto isso, no posto policial próximo, dois colegas de Lucas, Cabo Sérgio e Cabo Almeida, conversavam e riam, alheios ao que acontecia na rua. O Lucas pega pesado demais com os mendigos, comentou um deles. Ah, você sabe como ele é. Quer parecer durão para impressionar o major. Mal sabiam eles que em questão de horas, aquela atitude durona se tornaria um pesadelo. O vídeo gravado pelos populares começou a se espalhar como fogo em palha seca nos grupos de WhatsApp, e logo chegou às redes sociais com títulos impactantes. PM humilha a idosa e rasga suas roupas no centro do Rio. Cidadãos se revoltam. Os comentários choviam aos milhares. A polícia do Rio cada dia pior. Coitada da vovó, que humilhação. Um covarde desses tem que ser expulso da corporação. Lucas ainda não sabia de nada. Naquela tarde, ele estava sentado em um boteco, mexendo no celular, completamente inconsciente de que seu rosto estava se tornando símbolo da brutalidade policial. Em outro lugar, dentro de uma van preta sem identificação, transformada em uma central de monitoramento móvel, a inspetora Regina Santos observava a tela de um laptop. Na tela, o rosto de Lucas estava estampado ao lado de um dossiê com todos os dados que sua equipe havia coletado sobre ele e seus superiores. Primeiro passo concluído com sucesso, disse Regina em voz baixa, tomando um gole de água mineral. Agora vamos ver quem realmente está puxando as cordas por trás disso tudo. Ela sabia que depois daquela noite tudo mudaria. E o cabo Lucas, que mais cedo se sentia tão poderoso, aprenderia o verdadeiro significado das palavras vergonha e justiça. A tarde deu lugar à noite, e as ruas do Rio de Janeiro se congestionaram com veículos disputando cada centímetro de asfalto, em meio a um coro de buzinas e ao cheiro de chuva que ainda pairava no ar. No boteco perto do posto policial, o cabo Lucas continuava relaxado, alheio à tempestade digital que se formava ao seu redor. Ele só se deu conta da gravidade da situação quando seu colega, Sérgio, entrou correndo com o rosto pálido de pânico. Cara, você já viu isso? Perguntou ele, a voz ofegante. Viu o quê? Respondeu Lucas, despreocupado. O seu vídeo, porra. Você tá bombando no TikTok e no X, em todo lugar. Olha isso. Sérgio estendeu o celular. Na tela, um vídeo de 43 segundos mostrava Lucas puxando e rasgando a roupa de uma senhora idosa sob o viaduto. As vozes dos populares repreendendo-o eram nítidas, terminando com uma onda de vaias e xingamentos. O título era provocador: PM arrogante rasga a roupa de moradora de rua no centro. Onde está a humanidade? Lucas ficou paralisado. Seu rosto perdeu a cor. Isso foi só um mal-entendido, Sérgio. Eu só estava cumprindo ordens, limpando a área. É o procedimento. Sérgio o encarou com seriedade. O problema não é esse, Lucas. Olha os comentários dos internautas. A hashtag pras garopas já é o assunto mais comentado. E sabe o pior? O comandante do batalhão acabou de ser chamado na corregedoria. Lucas engoliu em seco. Suas mãos começaram a tremer. Ele sabia que o mundo digital não perdoava. Uma vez que algo se tornava viral, a reputação de uma pessoa podia ser destruída em questão de horas. Enquanto isso, na van preta, em meio a monitores e cabos, a inspetora Regina Santos monitorava tudo com extrema concentração. Ao seu lado, um homem de jaqueta preta falava ao rádio. Tudo conforme o plano, inspetora. A opinião pública já está do nosso lado. O vídeo é a prova social que precisávamos. Regina assentiu lentamente. Ótimo. Mas ainda não terminamos. O Lucas é apenas a porta de entrada para uma rede muito maior.
Precisamos saber quem deu a ordem para essa limpeza de moradores de rua. Ela deu play em uma gravação de áudio captada por um microfone escondido que deixará sob o viaduto mais cedo. A voz de um superior no rádio da PM era clara: quero todos os mendigos fora daí. A área tem que estar limpa para a visita da comitiva estrangeira. Estão ouvindo? Disse Regina. Houve uma coordenação de cima. Vamos descobrir quem está por trás dessa ordem. Sua equipe começou a rastrear as comunicações internas entre o batalhão e os postos da região. O resultado foi surpreendente. O nome do Major Arantes, o superior direto de Lucas, apareceu em várias conversas, dando instruções explícitas para melhorar a imagem da cidade, antes de uma inspeção internacional. Regina respirou fundo. Então, tudo isso é apenas por aparência para apresentar um relatório bonito. Naquela noite, a situação no batalhão da PM ficou caótica. Lucas foi chamado com urgência por seu superior. Ele entrou na sala do Major Arantes de cabeça baixa. Arantes já o esperava de pé com uma expressão dura. Você tem noção das consequências do que fez, cabo? Perguntou Arantes, a voz fria. Com licença, meu major. Eu só estava. Cala a boca, gritou Arantes. O seu vídeo chegou até o comando-geral. Isso é uma vergonha para a instituição. Você sabe quantos telefonemas eu recebi hoje? Lucas encolheu-se, mas algo lhe pareceu estranho. Arantes estava excessivamente na defensiva, como se temesse que sua própria posição estivesse em risco. Amanhã, você vai gravar um pedido de desculpas. Se for preciso, diga que estava estressado. Eu vou te ajudar a abafar o caso para que não vá para uma sindicância grave, continuou Arantes, baixando um pouco o tom. Mas Lucas ainda se sentia inquieto. Mas, major, aquela senhora. Ela era estranha. Depois que eu a expulsei, ela simplesmente desapareceu. Acho que não era uma moradora de rua comum. Arantes o encarou por um longo tempo, depois deu um tapinha em seu ombro. Esqueça isso. Foque em limpar o seu nome. Que mal uma velha maltrapilha pode fazer a um policial? O que Lucas não sabia era que naquele exato momento a velha maltrapilha estava redigindo um relatório detalhado sobre os dois. No dia seguinte, o vídeo já era notícia nacional. Os telejornais exibiam as imagens com narrações críticas. Um policial militar foi flagrado por câmeras de celular cometendo um ato desumano contra uma mulher idosa em situação de rua. O nome de Lucas não foi divulgado oficialmente, mas todos em seu círculo social já sabiam. O boteco onde ele costumava ir ficou estranhamente silencioso quando ele entrou. Jovens que passavam na rua cochichavam e olhavam de soslaio. Dá até pena dele, comentou um vizinho. Mas quem mandou ser arrogante com uma pessoa mais velha? Em sua casa alugada, Lucas se olhava no espelho. O rosto do qual antes se orgulhava agora lhe parecia o de um estranho. Em sua mente as palavras de Dona Regina ecoavam: cuidado, viu? Nem tudo que parece sujo é desprezível. Aquela voz o assombrava. Do outro lado da cidade, a inspetora Regina continuava sua nova fase do disfarce. Desta vez ela se passava por uma massagista ambulante, circulando perto do batalhão onde Arantes trabalhava. Através de sua rede de informantes, ela ouviu rumores sobre um fluxo de dinheiro para a limpeza de ruas, que nunca entrava nos relatórios oficiais. Todas as pistas apontavam para o Major Arantes. Uma noite Regina recebeu uma mensagem criptografada de seu comandante: amanhã à tarde, corregedoria fará inspeção surpresa. Prepare as provas. Alvo principal, Major Arantes. Ela fechou a mensagem com uma expressão calma. Certo. Hora de tirar a máscara. Mas antes disso, ela decidiu fazer uma última coisa: encontrar Lucas pessoalmente, sem uniforme, sem identidade, apenas como a voz sem teto que ela havia interpretado. Naquela tarde, em um parque perto do posto policial, Lucas estava sentado sozinho em um banco, o rosto sombrio. Foi quando uma mulher idosa se aproximou dele. Ela usava o mesmo tipo de roupa gasta, mas seu rosto estava mais limpo. Ainda se lembra de mim? Perguntou ela com a voz suave. Lucas se virou rapidamente. Seus olhos se arregalaram. A senhora.
Dona Regina sorriu. Sim, meu filho. Aquela cuja roupa você rasgou. Lucas se levantou de um salto dominado pela culpa. Senhora, eu peço desculpas. Eu errei. Eu não sabia. Regina o observou por um momento e depois disse calmamente: Você errou sim, meu filho. Mas você ainda é jovem. O erro pode se tornar uma lição, se você tiver a coragem de ser honesto. Honesto? Perguntou Lucas em um sussurro. Sim. Você sabe quem te deu aquela ordem, não sabe? Lucas baixou o olhar. Meu comandante. Ele disse que a área precisava estar limpa antes de uma inspeção. Eu só obedeci, senhora. Aí é que está o problema, disse Regina. Às vezes, a sujeira maior não está nas ruas, mas atrás de uma mesa. Lucas a olhou confuso. Quem é a senhora, afinal? Regina deu um sorriso enigmático. Amanhã você saberá. Ela se virou e foi embora, deixando Lucas paralisado no lugar. Mas em seu coração, um sentimento misto de medo e esperança começou a surgir. Talvez, pela primeira vez, ele estivesse prestes a ver a justiça de perto. Não como espectador, mas como parte da própria mudança. No dia seguinte, a inspeção realmente aconteceu. A sala do Major Arantes foi invadida por uma equipe conjunta da Corregedoria da PM e da Polícia Civil. Lucas foi chamado como testemunha. Quando a porta se abriu, a pessoa que liderava a investigação o deixou em estado de choque. Era a Dona Regina. Mas agora ela usava um uniforme impecável, com o distintivo de inspetora da Polícia Civil em seu peito. Lucas gaguejou, incrédulo. Ah! A senhora! Então a senhora é. Regina o encarou com firmeza. Eu não sou uma moradora de rua, Cabo Lucas. Eu sou uma policial. E você acabou de nos ajudar a expor um esquema de abuso de poder nesta região. Arantes entrou em pânico, tentando se defender, mas as provas apresentadas, gravações de áudio e registros de transferências bancárias, o deixaram sem palavras. Em poucos minutos, aquele batalhão se transformou no palco de uma grande revelação. Lucas só conseguia ficar parado, dividido entre a vergonha e o alívio. Ele sabia que seu erro fora enorme, mas pelo menos a verdade era ainda maior. No canto da sala, a inspetora Regina olhou para ele e disse em voz baixa: Lembre-se, meu filho. O respeito não é pela patente. É pela humanidade. Naquele dia, o ar no batalhão parecia mais denso que o normal. A porta da sala do Major Arantes estava fechada, mas as vozes lá de dentro eram audíveis. O tom firme dos investigadores da corregedoria, a voz baixa e arrependida de Lucas, e o silêncio pesado dos outros policiais que finalmente percebiam que o castelo de cartas que eles ajudaram a sustentar havia desmoronado. A inspetora Regina permanecia de pé, a um canto da sala com o rosto impassível. Ela não era do tipo que se deleitava com a vitória, mas naquele dia, havia uma satisfação particular em ver a verdade finalmente vir à tona. Major Arantes, temos provas de transferências que somam mais de R$150 mil de um projeto de ordenamento urbano que nunca foram registradas oficialmente. E tudo foi feito sob seu comando, disse um dos investigadores com frieza. Arantes tentou forçar um sorriso. Isso não foi para uso pessoal, senhores. Apenas verba operacional, mas a verba foi para sua conta pessoal. E a ordem para limpar as ruas dos moradores de rua foi enviada pelo senhor. Temos a gravação, interveio Regina, erguendo um pendrive. Todos os olhos se voltaram para ela. Arantes a fuzilou com o olhar e bufou. Então você não era uma mendiga? Faz sentido. Eu desconfiei desde o início. Regina o encarou com calma. Não fui eu quem enganei, Major. Foi o senhor quem enganou a sociedade usando sua patente. A sala mergulhou novamente em silêncio. Lucas, sentado na cadeira de testemunha, mantinha a cabeça baixa. Ele ainda não conseguia processar completamente o fato de que a senhora maltrapilha que ele humilhara era uma oficial de polícia muito mais graduada que ele. Regina então se virou para Lucas. Cabo Lucas, você prestou um depoimento honesto. Isso será registrado em seu favor. Mas você ainda terá que passar por uma comissão de ética pela sua conduta.
Lucas assentiu lentamente. Estou pronto, inspetora. Eu realmente errei. Regina o olhou por um longo tempo e sua voz soou suave, mas firme. Isso é bom. Erros podem ser perdoados quando se tem a coragem de assumir a responsabilidade. Mas não repita isso. A força de um policial não está no cacetete ou no uniforme, mas na maneira como ele trata as pessoas. Aquelas palavras cravaram no peito de Lucas. Ele ergueu o olhar para Regina, os olhos marejados. Obrigado, inspetora. Eu prometo que vou mudar. Naquela noite, a notícia sobre a desarticulação do esquema de propina e abuso de autoridade se espalhou rapidamente. As manchetes dos portais diziam: PM que viralizou era, na verdade, peça-chave em operação de inteligência. Rede de corrupção em batalhão da PM é desmantelada. Os cidadãos que antes expressavam sua raiva nos comentários agora sentiam um misto de surpresa e alívio. Por isso que a velhinha estava tão calma quando ele gritou com ela, disse o vendedor de água de cocô sorrindo. Era da inteligência, pô. Enquanto isso, em sua casa simples, Lucas estava sentado sozinho, olhando para a tela do celular. O vídeo que o tornará infame agora era repostado com uma nova narrativa. PM arrogante se torna testemunha crucial na queda de esquema de corrupção. Os comentários do público começaram a mudar. Alguns ainda o xingavam, mas muitos elogiavam sua coragem de admitir o erro. No meio da noite, uma mensagem de um número desconhecido chegou ao seu celular. Lembre-se do que eu disse. O que parece sujo nem sempre é desprezível. Inspetora Regina. Lucas sorriu levemente. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas pelo menos desta vez ele sabia qual era a direção certa. Alguns dias depois, no centro de treinamento da Academia de Polícia, Regina foi convidada para dar uma palestra motivacional para os novos recrutas. Diante de uma sala cheia, ela se posicionou, vestindo seu uniforme com uma postura firme, mas um olhar acolhedor. Muitos de vocês pensam que o poder é uma ferramenta para ser temido, começou ela, olhando para cada um dos jovens rostos à sua frente. Mas eu quero que se lembrem de uma coisa: poder sem empatia só gera medo. E o medo não é a forma correta de manter a ordem. Todos a ouviam em silêncio. Entre os presentes estava o cabo Lucas com um uniforme limpo, o rosto mais sereno e um histórico disciplinar que ele agora carregava como uma lição de vida. Regina continuou: eu já me disfarcei de moradora de rua. Eu vi em primeira mão como tratamos as pessoas que consideramos sem valor. É justamente aí que a justiça é testada. Não nas salas de reunião, mas nas ruas. Depois da palestra, Lucas se aproximou dela. Inspetora, eu só queria agradecer por não ter me odiado. Regina deu um pequeno sorriso. Eu nunca te odiei, meu filho. Eu só queria que você aprendesse. Porque um dia serão vocês que estarão no nosso lugar. Meses se passaram. O Major Arantes foi oficialmente exonerado e enfrentava um processo criminal. A rede de propinas sob seu comando foi desmantelada, e vários outros oficiais de baixo escalão foram implicados. A Operação Máscara de Concreto foi declarada um sucesso. Mas para Regina, o sucesso não se media em prêmios ou manchetes. Ela frequentemente voltava ao viaduto onde tudo começou. Não como agente de inteligência, mas como uma cidadã comum. Às vezes, sentava-se ali, dividindo comida com os moradores de rua que ainda resistiam à dureza da cidade. Inspetora, se a senhora é da polícia, por que ainda vem aqui? Perguntou um jovem sem-teto. Regina sorriu. Porque a justiça não é só para quem está nos grandes prédios. Às vezes, quem mais precisa dela é quem vive à margem da sociedade. O jovem assentiu, olhando para ela com um respeito genuíno. Enquanto isso, Lucas foi transferido para uma unidade de policiamento comunitário na Baixada Fluminense. Ele não era mais o mesmo homem. Toda vez que via um idoso atravessando a rua ou um catador de lixo passando, ele se lembrava daquele dia sob o viaduto. Numa tarde, enquanto ajudava uma senhora a atravessar a rua, um menino que estava perto gritou: "Tio policial, você é aquele do vídeo, né?" O que era bravo com a vovó, mas agora é bonzinho. Lucas apenas sorriu e afagou a cabeça do menino.
Sim, garoto. Eu errei, mas agora estou aprendendo a ser humano antes de ser policial. O menino riu e acenou. E dentro de si, Lucas sabia que sua redenção ainda não estava completa, mas ele já a havia iniciado. Semanas depois, Regina encontrou um envelope pardo em sua mesa. Dentro, uma carta escrita à mão com uma frase curta: "Obrigado por abrir meus olhos. Ainda estou aprendendo." Lucas. Regina leu a carta com um sorriso de orgulho. Ela sabia que nem todos podiam mudar tão rapidamente, mas pelo menos uma alma havia sido salva da arrogância. E para uma agente de inteligência sênior que vivia nas sombras, isso já era uma grande vitória. Naquela noite, ela fechou a pasta do relatório final da Operação Máscara de Concreto e olhou pela janela. As luzes da cidade piscavam ao longe. Ela sussurrou para si mesma: a justiça às vezes tarda, mas quando chega, ninguém pode impedi-la. E no silêncio da noite, o Rio de Janeiro continuava seu curso. Barulhento, cheio de histórias, mas desta vez, um pouco mais honesto. O céu da manhã no Rio continuava cinzento, mas para a inspetora Regina, essa cor agora trazia uma sensação de paz. Ela estava na pequena varanda de seu apartamento funcional, observando o trânsito que já começava a se intensificar. Vários meses haviam se passado desde o encerramento da Operação Máscara de Concreto, mas para ela, a história ainda não havia terminado. Todos os dias, ela recebia mensagens de cidadãos, jornalistas e até de outros policiais inspirados por seu disfarce. Estava agendado que ela receberia uma medalha de honra do secretário de Segurança Pública por seus serviços na desarticulação da rede de corrupção. Mas Regina nunca gostou de cerimônias. O importante é que o trabalho foi feito, disse ela a seu colega, Taufik, que veio buscá-la. A senhora é estranha, inspetora. Todo mundo gosta de receber prêmio, e a senhora só quer ir para casa, brincou Taufik, rindo. Regina sorriu. Eu não trabalho por medalhas, Taufik. Eu trabalho para que as pessoas não tenham medo do nosso uniforme. Os dois seguiram para a sede da secretaria. A cerimônia foi breve. Regina recebeu a condecoração com serenidade, sem discursos. No entanto, os aplausos de seus colegas a fizeram baixar a cabeça por um instante, não por orgulho, mas por emoção. Depois do evento, ela se sentou na cantina, saboreando um chá quente. Um jovem se aproximou trazendo 2 quentinhas. Inspetora, com licença, posso sentar? Regina ergueu o olhar. Era Lucas, agora com um uniforme diferente e um rosto visivelmente mais maduro. Lucas? Quanto tempo? Como você está? Lucas sorriu. Melhor, inspetora. Fui transferido para a Baixada e agora estou participando de um programa de policiamento comunitário. Nós criamos atividades para as crianças de rua. Regina assentiu, os olhos brilhando. Excelente. Isso sim é ser policial de verdade. Cuidar das pessoas, não apenas das regras. Lucas a encarou e disse em voz baixa: eu ainda me lembro do dia em que a senhora disse que nem tudo que é sujo é desprezível. Agora eu entendo o que isso significa. Antes eu achava que ser policial era sobre ter autoridade. Descobri que é sobre ter coração. Regina sorriu. Se todos os policiais pensassem assim, talvez esta cidade não fosse tão dura. Eles comeram em silêncio por um momento. Ao redor, o ambiente era barulhento, mas acolhedor. Havia risadas de jovens oficiais, o som de talheres nos pratos e conversas leves que sinalizavam que a vida continuava. Naquela tarde, Regina decidiu visitar novamente o lugar onde tudo começou, sob o viaduto do centro. O local estava um pouco mais limpo, mas ainda abrigava algumas pessoas se protegendo do sol e da chuva. Ela levou algumas quentinhas e garrafas de água. Um senhor idoso que a reconheceu a cumprimentou. Dona Regina voltou. Olha aí, a policial boa chegou. Regina sorriu. Não vim como policial, seu Zé. Só vim visitar os amigos. Ela se sentou com eles, dividindo a comida. Entre risos e conversas, havia uma sensação de proximidade que nenhuma patente ou cargo poderia explicar. Um menino pequeno perguntou, com inocência: tia, se existissem muitos policiais como a senhora, não haveria mais gente ruim no mundo?
Regina olhou para o menino e respondeu suavemente: gente ruim sempre vai existir, meu anjo. Mas enquanto houver gente boa com coragem para lutar, o mundo não estará perdido. O menino assentiu e abraçou sua quentinha com um sorriso largo. À noite, uma chuva forte começou a cair. Regina estava sentada em seu carro, sem vontade de ir para casa. Observava as gotas de água no para-brisa brilhando sob as luzes da rua. Em sua mente passava um filme de tudo o que viverá, o medo, a humilhação e os olhares de desconfiança quando estava disfarçada. Mas foi ali, na base da sociedade, que ela encontrou o verdadeiro significado de seu trabalho, olhar de baixo para entender quem está no topo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu comandante. Nova operação na próxima semana. Alvo: milícia uniformizada no terminal de Campo Grande. Pronta, inspetora? Regina sorriu. Sempre pronta, comandante. Ela sabia que missões como essa nunca teriam fim. Sempre haveria novos rostos para vigiar, sistemas para consertar e pessoas pequenas para defender. Mas ela também sabia que cada pequeno passo poderia trazer uma grande mudança. Dias depois, um grande portal de notícias publicou um artigo intitulado A Inspetora por Trás da Operação Viral que Ensinou a Humanidade à Polícia. O artigo contava sua história de forma simples, sem sensacionalismo ou heroísmo exagerado. Apenas a história de alguém que ousou combater a arrogância com empatia. Os comentários do público eram elogiosos. Muitos diziam que a história os fez acreditar novamente na polícia, algo raro. Mas para Regina, o melhor comentário veio por uma mensagem de texto de um cidadão comum: inspetora, eu tinha medo da polícia. Agora eu quero que meu filho seja um policial como a senhora. A mensagem a deixou em silêncio por um longo tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Se apenas uma pessoa voltou a acreditar, então toda a luta valeu a pena, sussurrou ela. Meses depois, o Cabo Lucas foi convidado para dar uma palestra em uma escola primária em sua nova área de atuação. No meio da palestra, um aluno perguntou: tio policial, por que o senhor quis ser policial? Lucas sorriu. Ele se lembrou do rosto de Regina, de sua voz suave e do dia em que tudo mudou. Eu quis ser policial para que as pessoas pequenas não sintam mais medo. E para que eu nunca me esqueça de ser humano. Os professores e alunos aplaudiram. No canto da sala, um grande cartaz dizia: a polícia é para o povo, não o povo para a polícia. Em outro lugar, Regina fechava a última pasta de seu relatório. Saiu do escritório e observou o crepúsculo no horizonte. O som da oração do fim de tarde vindo de uma pequena igreja se misturava ao ruído incessante dos veículos. Ela sorriu e sussurrou: o Rio de Janeiro nunca será perfeito. Mas enquanto houver quem tenha coragem de ser honesto, esta cidade ainda tem esperança. O vento da tarde trouxe o cheiro de terra molhada e seus passos se afastaram lentamente. Por trás do uniforme e da poeira das ruas, Regina não era apenas uma policial. Ela era um pequeno espelho da esperança